O Peregrino de John Bunyan, parte 1, capítulo 8. O meu sonho continuava, e vi o cristão apressando-se em seguir em frente. Mas se fosse possível, ele teria permanecido ali, antes que seguisse em frente, para entrar na passagem estreita que estava a cerca de 200 metros da casa do porteiro. O cristão olhava bem para ver onde estava pisando e observava cuidadosamente o caminho à sua frente. Antes de continuar, foi quando viu 2 leões no caminho. Agora, ele pensou, vejo o perigo que fez temeroso e desconfiado desistirem e voltarem. Os leões estavam acorrentados, mas de onde o cristão estava não podia ver as correntes que os prendiam. Por isso estava amedrontado e pensou em voltar, assim como os 2 haviam feito, pois não conseguia pensar em nada além da morte que estava à sua frente. Mas o porteiro que estava à porta da casa, cujo nome é Vigilante, percebeu que o cristão havia diminuído o passo e, hesitante, parecia querer voltar. Então gritou, dizendo: "É assim tão pequena a sua fé? Não tenha medo dos leões, porque eles estão acorrentados. Eles foram colocados neste lugar para um teste, descobrir aqueles que não possuem nenhuma fé. Mantenha-se andando pelo centro do caminho e nada lhe acontecerá." O cristão continuou, mas tremia de medo dos leões. Porém, seguiu com atenção as instruções do porteiro, e mesmo os ouvindo urrar, não lhe fizeram mal algum. Ele aplaudia feliz por nada ter lhe acontecido e continuou assim até chegar ao portão onde o porteiro esperava. Então o cristão perguntou ao porteiro: "Senhor, que lugar é este? Eu poderia dormir aqui só por esta noite?" O porteiro respondeu: "Esta casa foi construída pelo Senhor da montanha para a segurança e o descanso dos peregrinos." O porteiro também lhe perguntou de onde ele era e para onde estava indo. Cristão: "Eu venho da cidade da destruição e estou me dirigindo para o Monte Sião. Mas agora que o sol já se pôs, eu desejo, se me for permitido, passar a noite aqui." Porteiro: "Qual é o seu nome?" Cristão: "Agora me chamo Cristão, mas no princípio meu nome era Miserável. Eu sou da descendência de Jafé, a quem Deus convenceu a habitar nas tendas de Sem." Porteiro: "O que lhe aconteceu para que chegasse tão tarde aqui? Até mesmo o sol já se foi." Cristão: "Eu deveria ter chegado mais cedo, mas sou um pobre miserável. Adormeci junto às árvores que ficam na encosta da montanha. Perdi este diploma e gastei muito tempo procurando por ele, pois não conseguia achá-lo. Com muito pesar, fui forçado a voltar ao lugar onde havia dormido e pude assim encontrá-lo. Só então me coloquei a caminho novamente." Porteiro: "Bem, vou chamar uma das virgens que habitam este lugar, que irá, se suas palavras a agradar, lhe apresentar para o restante da família, de acordo com as regras desta casa." Assim, Vigilante, o porteiro, tocou uma sineta e, em resposta, apareceu uma majestosa e bela jovem, que se chamava Discrição. Perguntando por que havia sido chamada, respondeu-lhe o porteiro: "Este homem saiu em jornada da cidade da destruição para o Monte Sião. Todavia, alcançado pela noite e sentindo-se fatigado, perguntou-me se poderia pernoitar aqui, somente por hoje. Então, eu lhe disse que iria chamá-la e que, após conversar com ele, se suas palavras lhe parecessem boas, poderia deixá-lo ficar conforme os costumes da casa." A jovem indagou ao cristão de onde ele viera e para onde estava indo. Ele contou-lhe sua história. Ela também lhe perguntou como havia encontrado o caminho e o que havia visto por esse caminho, e ele respondeu às suas perguntas. Por último, ela perguntou o seu nome. "Me chamo Cristão", ele respondeu, "e tenho cada vez mais vontade de ficar aqui esta noite, porque, pelo que percebi,
Este lugar foi construído pelo Senhor da montanha, para o descanso e segurança dos peregrinos. Ao ouvir a resposta do cristão, a jovem sorriu e seus olhos encheram-se de lágrimas. Depois de uma pequena pausa, ela disse: Irei agora mesmo chamar 2 ou 3 pessoas de nossa família. Dizendo isso, correu até a porta e chamou Prudência, Piedade e Caridade, que com mais alguns minutos de diálogo com o cristão, o levaram até a família e muitos outros vieram juntar-se a eles na entrada da porta. Disseram: Entre, abençoado do Senhor. O Senhor da montanha construiu esta casa para mostrar hospitalidade aos peregrinos. O cristão balançou a cabeça em concordância e o seguiu para dentro da casa. Depois que entrou e já havia encontrado um lugar para sentar-se, serviram-lhe algo para beber. Juntos, pensaram em conversar com ele para melhor aproveitar o tempo até que o jantar ficasse pronto. Alguns deles conversariam em particular com o cristão, e para esta conversa foram escolhidas Piedade, Prudência e Caridade. E dessa forma começou a conversa. Piedade: Venha, bom cristão. Temos sido atenciosos ao recebê-lo em nossa casa esta noite. Pedimos que nos permita saber de todas as coisas que lhe aconteceram durante sua peregrinação, para que tais notícias possam nos trazer algum aprendizado. Cristão: De muita boa vontade o farei, e digo-lhes que muito me alegra sua boa disposição para comigo. Piedade: Em primeiro lugar, gostaria de saber o que trouxe para essa vida de peregrinação. Cristão: Fui forçado a deixar minha terra natal por um som terrível que ecoava em meus ouvidos e em minha mente, avisando-me da inevitável destruição que viria sobre mim se eu continuasse a viver naquele lugar onde estava. Piedade: E como foi que escolheu justamente este caminho para fugir? Cristão: Deus assim o quis. Pois enquanto eu estava aterrorizado com medo da destruição, não tinha ideia para onde ir. Eu chorava e tremia de medo. Então um homem se aproximou de mim, o seu nome era Evangelista, e me instruiu a seguir para a porta estreita, a qual sozinho eu jamais teria encontrado. Então o Evangelista me mostrou o caminho que me traria diretamente a esta casa. Piedade: Você não passou pela casa do intérprete? Cristão: Ah, sim. E lá vi muitas coisas cujas lembranças permanecerão comigo enquanto eu viver. Em especial 3 coisas. Como Cristo, independentemente do que o diabo faz, mantém sua graça no coração do homem. Como o homem pecador se coloca fora da esperança e da misericórdia de Deus. E também o sonho daquele homem que em seu sono pensava ter chegado o dia do julgamento final. Piedade: Você o ouviu contar o sonho? Cristão: Sim. E era um sonho terrível. Meu coração doía enquanto ele contava o sonho, mas fico feliz de ter tido a oportunidade de ouvir. Piedade: E isso foi tudo que você viu e ouviu na casa do intérprete? Cristão: Não. O intérprete me levou até onde havia um majestoso palácio, onde as pessoas estavam vestidas com roupas feitas de ouro. Vi como um corajoso homem abriu caminho entre os soldados armados que ficavam em pé à porta do castelo para manter todos afastados e de como após isso ele foi convidado a entrar no castelo e receber a glória eternal. Parecia que estas coisas iriam fazer meu coração explodir de alegria. Eu teria permanecido na casa desse bom homem por mais de 1 ano se me fosse possível, mas eu sabia que ainda tinha muito que caminhar. Piedade: E o que mais você viu durante a viagem? Cristão: Você nem pode imaginar. Caminhei um pouco mais e vi um homem que estava pendurado em uma cruz sangrando. A simples visão desse homem fez com que o fardo que eu trazia preso às minhas costas caíssem no chão. Fiquei tão surpreso por ter me libertado daquele peso que não consegui falar. Tal acontecimento me pareceu muito estranho, pois eu jamais havia presenciado algo semelhante. Enquanto eu olhava para ele, porque não conseguia desviar dele o meu olhar, 3 outros homens vieram ao meu encontro e eram resplandecentes.
Um testificou que os meus pecados haviam sido perdoados. O outro arrancou os trapos que eu vestia e me deu este manto bordado que estou usando agora. E o terceiro fez esta marca na minha testa e me deu este diploma selado. Com estas palavras, o cristão tirou o diploma do bolso para mostrá-lo. Piedade, viu algo mais além disso? Cristão, de tudo o que vi, essas foram as coisas mais importantes. Algumas outras aconteceram e encontrei mais pessoas. Encontrei, por exemplo, 3 homens, simples, preguiçoso e presunçoso. Eles estavam deitados, dormindo ao lado do caminho por onde eu vinha. E tinham cadeias prendendo seus tornozelos. Tentei acordá-los, mas não consegui. Também encontrei formalista e hipócrita quando estavam pulando o muro, pois afirmavam querer ir para Sião. Eles rapidamente se perderam, mesmo depois de eu tê-los alertado. Porém, não me deram crédito. Entretanto, acima de tudo, o mais difícil foi passar o desfiladeiro, subir a montanha e escapar da boca dos leões. E para ser sincero, eu não teria conseguido se não fosse a ajuda deste bom homem, o porteiro. Ele estava de pé junto ao portão e eu não o tinha visto. Teria voltado se ele não me tivesse ajudado. Agora agradeço a Deus porque estou aqui e agradeço a vocês por me receberem. Logo após, Prudência pensou que seria um bom momento para fazer-lhe umas poucas perguntas. Prudência, às vezes não sente saudades do lugar de onde veio? Cristão, sim, eu sinto, mas com muita vergonha e irritação. Na verdade, se eu não tivesse levado em consideração o país de onde vim, poderia ter tido a oportunidade de voltar. Mas agora eu já desejo um novo país que é a cidade celestial. Prudência. Acredito, todavia, que existam coisas que lhe são familiares e que ainda não conseguiu esquecer. Cristão, é verdade, mas minha vontade é de jamais me lembrar delas de novo, especialmente dos meus próprios desejos carnais, com os quais eu e meus compatriotas tanto nos deliciávamos. Hoje, todas estas coisas são o meu maior arrependimento. Se tivesse tido a chance de escolher melhor, escolheria jamais ter pensado em tais coisas. No entanto, quanto mais quero fazer o melhor, tanto mais me encontro a fazer o pior. Prudência. Não acha, às vezes, que essas coisas que tanto lhe perturbam já estão vencidas? Cristão, sim, porém ainda não acontece com a frequência que eu desejo. Apesar disso, os momentos em que ocorrem parecem-me de ouro. Prudência. Lembra-se de quando e de que maneira consegue vencer esses desejos? Cristão. Claro que sim. Quando me lembro do que vi naquela cruz, quando contemplo este manto que recebi, quando vejo e leio este diploma que trago junto a mim, e também quando meus pensamentos se voltam para o lugar onde pretendo chegar, a cidade celestial, é quando penso nestas coisas que consigo vencer meus desejos carnais. Prudência. E o que o torna tão desejoso de chegar ao Monte Sião? Cristão, a esperança de que quando lá chegar, encontre vivo aquele que vi pregado na cruz. É lá, também, que espero me libertar de todas estas coisas que têm me aborrecido. Ouvi dizer que lá não há morte e que habitarei na companhia daquele que mais quero ver. Para falar realmente a verdade, eu já o amo, pois foi através dele que encontrei alívio para o fardo que carregava. Estou enfraquecido por causa dos meus pecados. Vou ficar muito feliz de viver em um lugar onde a morte não existe e em companhia daqueles que louvam continuamente dizendo: Santo, Santo, Santo. Então Caridade perguntou ao cristão: Você tem família? É um homem casado? Cristão: Eu tenho uma esposa e 4 crianças pequenas. Caridade: E por que não os trouxe com você? O cristão chorou e se lamentou. Como eu desejaria ter feito isso, mas eles estavam entre os que eram totalmente contrários à minha peregrinação. Caridade: Não acha que deveria ter tentado conversar com eles? Talvez devesse ter insistido mais e assim mostrar-lhes o perigo que estavam correndo. Cristão: Foi exatamente isso que fiz.
Disse a eles que Deus havia me mostrado a destruição de nossa cidade. Entretanto, para eles, era como se eu estivesse delirando ou fazendo algum tipo de brincadeira. Ninguém acreditou em mim. Caridade. Você orou pedindo a Deus que os abençoasse e que pudessem compreender seu aviso? Cristão. Sim, com muito fervor e insistência. Acredite-me, minha esposa e meus pobres filhos eram muito amados. Caridade. Mas você lhes falou do seu próprio medo e da sua aflição por causa da iminente destruição? Pois creio que essa destruição era certa aos seus olhos. Cristão, falei a todos muitas e muitas vezes. Eles viram como o medo estava estampado em meu rosto. Também viram minhas lágrimas e como eu tremia apreensivo por causa da espada do julgamento que pendia por sobre as nossas cabeças. Mas nada do que fiz foi suficiente para convencê-los a vir comigo. Caridade. E o que disseram para explicar por que não queriam acompanhá-lo? Cristão. Minha mulher estava temerosa em perder este mundo e meus filhos estavam entregues aos tolos prazeres da juventude. Por isso, de uma maneira ou de outra, eles me deixaram sozinho e sem rumo. Caridade. Não teria sido a vida fútil e vã que você levou a causa deles não acreditarem em seus conselhos? Cristão. De fato, não tenho muito a dizer para defender a vida que levava e tenho consciência das minhas falhas. Também sei que uma pessoa pode, com suas atitudes e palavras, destruir os argumentos de persuasão e todo o trabalho que tem para tentar advertir os outros para o próprio bem deles. Mesmo assim, posso assegurar-lhe que fiz o possível para não lhes dar motivo, por causa de alguma ação descuidada de minha parte. Tornarem-se contrários à ideia de acompanhar minha peregrinação. Por causa dessa minha atitude, eles disseram que eu estava exagerando e não havia nada de mal para acontecer. E penso que, se havia alguma coisa que os desagradava, era o meu esforço em tentar não pecar contra Deus e a minha vontade de nada fazer contra o meu próximo. Caridade. É verdade que Caim odiou seu irmão, não porque Abel era justo, mas porque suas próprias obras eram más. E se sua esposa e seus filhos sentiram-se ofendidos por suas boas ações, eles mostraram-se claramente implacáveis com o que é bom, e por isso sua alma não tem responsabilidade com o sangue deles. Em meu sonho, todos eles continuaram conversando até que a ceia estivesse pronta e fosse servida. Assim que a ceia ficou pronta, eles se assentaram para comer. A mesa estava repleta de comidas e vinho refinado. Toda a conversa girava em torno do Senhor da montanha, especificamente sobre o que ele fazia e por que o fazia, porque havia construído aquela casa. Pelo que eles diziam em sua conversa, percebi que ele havia sido um grande guerreiro, que tinha lutado e derrotado aquele que tinha o poder da morte, mas não sem correr grande perigo, o que me fez amá-lo ainda mais. De acordo com o que eles disseram, e eu acreditei, disse o cristão, isso se deu à custa de muito sangue, o que lhe tornou gloriosa esta graça, pois tudo o que fez foi por amor ao seu país. Havia alguns dos empregados que declararam ter estado outras vezes com ele depois que havia morrido na cruz. Disseram também que ouviram de sua própria boca que jamais encontrariam maior amor pelos pobres e peregrinos do que o seu. Além de tudo isso, disseram que ele mesmo deu um grande exemplo ao deixar sua glória para fazer tudo isso pelos pobres peregrinos e que o ouviram afirmar que não queria morar sozinho no Monte Sião. Contaram também que o Senhor da montanha havia transformado muitos peregrinos em príncipes, apesar de em sua natureza primária terem nascido como mendigos e de originalmente terem vindo dos tão imundos e desprezíveis como monturos de esterco. Assim, todos conversaram até tarde da noite e após terem pedido ao Senhor que velasse o sono de cada um, foram descansar. Ao peregrino foi dado um dos maiores e mais amplos dos quartos, cuja janela tinha vista para o nascer do sol.
O nome deste quarto era Quarto da Paz. Lá o cristão dormiu até o nascer do dia e, ao levantar-se, cantou: Que lugar maravilhoso! É este o cuidado de Jesus para com os pobres peregrinos. Pelo seu amor, ele nos sustenta e nos perdoa. E esta casa já é a entrada para habitarmos no céu. Pela manhã, quando todos levantaram e, após conversarem um pouco mais, disseram-lhe que não deveria partir até que lhe mostrassem as raridades que ali existiam. Primeiramente o levaram até uma sala de estudos, onde lhe mostraram escritos muito antigos, nos quais estava registrada a árvore genealógica do Senhor da Montanha. De acordo com o registro, o Senhor da Montanha descendia do ancião de dias e havia sido gerado na eternidade. Também estavam devidamente registrados todos os seus feitos e os nomes das centenas de servos que estiveram ao seu serviço, e de como ele lhes havia recompensado, dando-lhes habitações que não poderiam ser destruídas nem pelo passar do tempo, nem pelas forças da natureza. Foi lido para o cristão o relato dos feitos valorosos de alguns dos servos do Senhor, que contava como eles conquistaram reinos, praticaram justiça, alçaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então foram lidas outras partes dos registros da casa, onde era contado quão desejoso o Senhor se mostrava em receber de boa vontade qualquer um que no passado o tivesse combatido ou desrespeitado. Havia também histórias de muitos outros feitos notórios, dos quais o cristão teve uma amostra, e eram histórias tanto dos tempos antigos como dos tempos modernos. Da mesma maneira, havia profecias e previsões que, no devido tempo, se cumpriram para a alegria e o conforto do Senhor, seus servos e dos peregrinos, e o desespero de seus inimigos. No dia seguinte, o cristão foi levado ao arsenal, onde lhe mostraram todo tipo de equipamentos e armaduras que o Senhor providenciava para os peregrinos. Espadas, escudos, elmos, couraças, livros de orações e sapatos que não se consumiam. Havia o suficiente para armar todos os que estavam a serviço do Senhor, e eles eram tantos quanto as estrelas do céu. Mostraram-lhe artefatos incríveis com os quais alguns dos seus servos tinham feito coisas maravilhosas. Entre esses artefatos estavam a vara de Moisés, o prego e o martelo que Jael usou para matar Cícera, as trombetas e as lamparinas com as quais Gideão fez fugir os exércitos de Midian, a aguilhada com a qual Sangar matou 600 homens, a queixada usada por Sansão para grandes feitos e também a pedra que Davi usou para atingir Golias, a espada com a qual o Senhor matara para sempre o pecado quando ele se levantar contra sua presa. Ao cristão ainda foram mostradas muitas coisas excelentes, com as quais ele muito se alegrou. Após verem tantas coisas, foram descansar. Pela manhã, o cristão se levantou e se aprontou para seguir viagem. Os moradores da casa, todavia, lhe pediram para que ficasse por mais um dia. Se o tempo estivesse claro, iriam levá-lo até a Montanha das Delícias, cuja paisagem em muito contribuiria para confortá-lo, pois estava mais perto do desejado lugar para onde viajava do que o lugar onde estavam agora. Por isso, o cristão concordou em ficar. Logo que amanheceu, eles o levaram até a parte alta da casa e o convidaram a olhar em direção ao sul. À sua frente, a uma grande distância, viu um agradável país, cercado de montanhas, recortado por árvores, vinhedos, flores, pomares, rios e fontes belíssimas. Contaram-lhe que aquele era o país onde governava Emanuel. Como a montanha era
de livre acesso a todos os peregrinos, o cristão deveria se dirigir para lá, e quando chegasse, já poderia avistar os portões da cidade celestial, e os pastores que moram no país de Emanuel lhe ensinariam o caminho para a cidade celestial. Agora o cristão meditava consigo mesmo se já era ou não a hora de partir. Os moradores da casa acreditavam que a hora certa chegara. Antes de partir, contudo, pediram ao cristão que, primeiramente, os acompanhasse novamente até o arsenal. Lá chegando, eles o vestiram e o armaram da cabeça aos pés, o que sem dúvida provava que deveriam saber dos perigos que o aguardavam pelo caminho. Assim, estando preparado para a batalha, o cristão seguiu junto com seus amigos até o portão e lá perguntou ao porteiro se ele havia visto algum outro peregrino que tivesse passado por ali. O porteiro lhe respondeu, sim. O cristão lhe perguntou, você o conhece? O porteiro, perguntei-lhe o nome e ele me disse que se chamava Fiel. Cristão, eu o conheço. Ele era um dos meus vizinhos e é da mesma cidade onde nasci. Acha que ele já deve estar muito longe? Porteiro, a essa hora deve estar começando a descer a montanha. Bom, amigo porteiro, disse o cristão, que o Senhor seja contigo e lhe acrescente muitas bênçãos para recompensá-lo pela bondade que demonstrou comigo. Com essas palavras de despedida, o cristão continuou sua viagem e discrição, piedade, caridade e prudência lhe acompanhariam durante a descida até o pé da montanha. Desciam, portanto, juntos e reiteravam as conversas que haviam tido enquanto estavam na casa. Foi quando o cristão fez a seguinte observação: encontrei várias dificuldades para passar o desfiladeiro e subir a montanha, e não será menos perigoso descê-la. Sim, disse Prudência, é algo muito difícil para um homem descer e chegar até o vale da humilhação como você está prestes a fazer. Deve ter cuidado para que não caia pelo caminho. Para ajudá-lo, lhe acompanharemos até o final da descida. Começaram juntos a descer a montanha e o cristão caminhava com prudência e atenção, mas mesmo assim ainda escorregou uma ou duas vezes. Tão logo o cristão alcançou a parte final da descida, seus bons companheiros ofertaram-lhe um pão inteiro, uma garrafa de vinho e um cacho de uvas doces. Então o cristão seguiu seu caminho e eles retornaram à montanha.